Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar como é que eu faço meu devocional. E eu amo falar sobre esse tema, porque eu sei que tem muita gente que tem muita dúvida sobre isso. Eu tenho alguns amigos que já vieram me perguntar como que eu faço meu devocional, qual é a minha Bíblia, enfim, muitas dúvidas sobre esse tema. E, na verdade, eu gostaria de começar dizendo que, gente, não existe um método, não existe uma regra. O que a Bíblia fala é que você deve fechar a porta do seu quarto, orar ao Senhor em secreto, e o Senhor que te vê orando em secreto, ele vai te recompensar. Então a Bíblia deixa claro o quanto que é importante a gente ter esse momento com Deus. Um momento calmo, um momento onde a gente tem aquele tempo para se conectar com o Senhor, para orar, para ler a palavra dele. E outra coisa que é muito importante a gente entender são as disciplinas espirituais que todo cristão deve ter. Então a primeira coisa é oração, leitura da palavra e jejum. Essas três coisas não podem faltar na vida de um cristão, gente. É através da oração que a gente se conecta com o Senhor, é através da palavra que a gente conhece o caráter de Deus, e é através do jejum que a gente mortifica a nossa carne para focar naquilo que é importante. A gente fica mais sensível para ouvir a voz de Deus. Então, essas três coisas não podem faltar. Em relação ao horário do devocional, eu vejo muita gente perguntando isso nas redes sociais. Eu sigo várias influenciadoras cristãs e sempre que elas abrem caixinha de perguntas, as pessoas perguntam sobre isso. Gente, não existe um horário certo para você fazer o devocional. O que eu acho que é importante é você ter a constância. Todos os dias a gente precisa buscar o Senhor. Isso é algo que não é Deus que precisa, somos nós que precisamos. Não adianta de nada a gente ter um dia super, hiper, mega corrido, fazer 750 milhões de coisas, ser muito bem sucedido no nosso trabalho, no nosso ministério, se a gente não está tendo o tempo no secreto com o Senhor. Porque é nesse tempo no secreto que o Senhor vai aprofundar nossas raízes, que Ele vai firmar as nossas raízes. Então, isso do horário eu creio que vai de cada pessoa. Eu, particularmente, gosto de fazer de manhã. Inclusive, uma coisa que eu comecei a fazer há um tempo foi acordar mais cedo. Então, eu não precisaria, pela minha rotina, acordar a hora que eu acordo, mas eu decidi acordar uma hora antes para ter esse tempo onde a casa ainda está silenciosa para focar no Senhor, para ler a Bíblia, estudar. Então, escolha um momento do seu dia que você creia que seja bom para você fazer, que você tenha um tempo ali mais de silêncio. Eu sei que tem muita gente que tem filho e que tem uma rotina corrida, mas tenta achar um momento ali do seu dia onde você vai estar mais quieto no seu canto, onde não vai ter tantas interrupções, para que realmente aquele seja ali o seu tempo com Deus, o seu tempo de recarregar e de se abastecer, de ser curado, de ser restaurado. Eu gosto de fazer de manhã porque eu sinto que ele me dá toda a base que eu preciso para o meu dia. É como se aquilo ali fosse o meu café da manhã espiritual que me sustenta para o resto do meu dia. Então, vamos falar de Bíblia, gente. Eu tenho essa Bíblia aqui. Ela tá bem famosa hoje em dia porque ela é linda. Ela é a The Purpose Book da Purpose Paper. Então, você pode entrar no site da Purpose Paper e comprar essa Bíblia. Eu gosto muito dela, principalmente, assim, ela é linda, né? Mas não é só por isso que eu comprei. Ela tem espaço para anotação, gente. Então, isso para mim é fundamental, porque eu amo anotar. Eu vou vendo pregação, vou fazendo estudo da Bíblia e eu vou anotando. Por exemplo, assim, ó. Ela tem uma página que é mais grossinha, então dá para marcar, dá para escrever. Eu gosto muito de Bíblia com espaço para anotação, e essa aqui tem. Outra coisa que eu amo nessa Bíblia, gente, e que assim, foi um dos motivos que me fez comprar ela, é que ela já vem com plano de leitura nela. Então, eu não preciso pegar planos de leitura na internet. Ela já vem com o plano de leitura dela e eu vou dando o checkzinho assim do lado. Então, tem o plano de leitura de um ano, de 365 dias. Tem aqui uma parte onde você pode criar o seu plano de leitura personalizado. Então, ele coloca todos os livros e você vai dando check, que eu ainda não fiz dessa forma, mas eu achei sensacional. E tem o plano de leitura cronológico também, que é para você ler num período de 3 anos. Assim. Então, eu achei isso sensacional. Inclusive, já fica aqui uma dica para você. Se você quer começar a ler a Bíblia, não leia aleatoriamente. Pegue um plano de leitura. Então, você pode pegar um plano de leitura de um ano, por exemplo, começar desde Gênesis e vai lendo tudo, ou um plano de leitura cronológico. Se você colocar na internet, tem vários
Tem uma mulher de Deus que eu admiro muito, que é a Yane Lipatin. Eu vou deixar aqui o Instagram dela. Gente, ela faz lives da Bíblia e ela tem um plano de leitura que ela cria. E várias meninas seguem e é maravilhoso. Então entra lá no Instagram dela e dá uma olhada também. Mas tenha um plano de leitura. É muito importante você ter um plano de leitura, você ter um foco, você sentar naquele dia já sabendo o que que você vai ler. Não simplesmente sente, hoje eu vou. Não, não faz isso. Tenha algo para te guiar na sua leitura bíblica. E aí agora talvez você esteja falando assim, poxa, Nanda, tudo bem, eu vou ler a Bíblia, mas eu não entendo muito. Gente, graças a Deus, hoje em dia, o que não falta é material para a gente entender a Bíblia. Uma coisa que eu gosto de fazer é assistir pregações sobre temas específicos. Então, por exemplo, vamos supor, agora eu estou lendo Jeremias. Então, eu gosto de ir pesquisando pregações de pessoas confiáveis, de pastores confiáveis, nesse tema. Então, um pregador que eu amo muito é o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele tem centenas de pregações e ele faz realmente uma pregação expositiva. Ele vai lendo versículo a versículo e vai explicando tudo. Gosto muito do Augustus Nicodemos, da Maria Luque, o meu pastor da minha igreja, que é o pastor André Chalit. Então, você pode entrar no canal da Atitude Porto, né? Eu sou da Igreja Batista Atitude do Porto. E lá tem várias pregações do meu pastor. Então, procure pastores confiáveis. E aí eles vão explicando a Bíblia para você. Outra dica, gente, maravilhosa é compre comentários bíblicos. Se você quer aprender mais da Bíblia, você comprar um comentário bíblico é algo assim essencial, vai te ajudar muito. A Maria Luque é uma pregadora que eu admiro muito. Ela sabe muito da Bíblia. Gosto muito das pregações dela. Em uma dessas pregações, ela comentou que ela se aprofundou mais na Bíblia através de comentários bíblicos. E eu moro aqui em Portugal, né? Eu fui pesquisar e achei um site, que eu vou deixar aqui também para vocês, é o Instagram deles. Eles vendem diversos comentários bíblicos. E o que que é isso? Simplesmente são livros. Esse aqui, por exemplo, é escrito por um teólogo que é professor lá nos Estados Unidos, numa universidade. E ele escreve esses livros aqui comentando os versículos. Então eu estou lendo agora esse de Lucas. Olha a grossura dele, é bem grande. Porque ele começa no início fazendo uma introdução, então ele conta quem foi Lucas, ele fala sobre o contexto, a época em que foi escrito, o que estava acontecendo, quem eram as principais pessoas, qual era a tradição da época. Depois, quando ele entra no Evangelho de Lucas, propriamente dito, ele vai explicando versículo por versículo, vai falando diversas coisas históricas mesmo. Então, ele nos ajuda a nos aprofundar mesmo na palavra de Deus, a sair simplesmente daquela leitura rasa. Ele nos ajuda a entrar mesmo na história para entender profundamente o que que Jesus está querendo dizer aqui nos evangelhos. Então, leia comentários bíblicos, eles vão te ajudar muito. Uma coisa que é muito importante, gente, é a gente não ler a Bíblia por ler. A Bíblia, ela precisa de revelação. Você precisa entender o que que você está lendo. Tem muita coisa aqui que a gente lê que a gente fica meio assim, a gente não entende muito bem. Mas tudo aqui tem um significado profundo. Você precisa ir buscar, você precisa entender muitas vezes por que que naquela época era assim. E aí você vai conseguir entender o contexto. Então é muito importante você não ler a Bíblia por ler. Tenha materiais, recursos que vão te ajudar a se aprofundar na palavra. Outra coisa que eu quero falar com vocês é: eu tenho um caderno de oração. Esse caderno ele foi uma bênção para mim. Eu vi uma influenciadora cristã que ela comentou e compartilhou que fazia isso e eu achei genial. E eu comprei esse caderno aqui. E eu uso ele sempre no meu momento de devocional. Então, às vezes, quando eu ouço alguma frase muito impactante numa pregação, eu anoto. Algo que Deus fala comigo, eu anoto. Alguns processos que eu estou vivendo, eu gosto muito de escrever, porque me ajudam a alinhar os meus pensamentos. Então, tenha um caderno com o Senhor para você anotar aquilo que Ele fala com você. E em relação à oração especificamente, durante o ano de 2024, eu fiz esse caderno de oração durante todo o ano. Então, basicamente, eu vou tentar tampar aqui, porque é bem pessoal. Vou deixar só dois aqui assim. Eu escrevia o mês. Então, por exemplo, esse aqui é março, tá vendo? Ó, março. E aí, você vai escrever lá em cima, março. Vai escrever o mês. E você vai colocar várias coisas. Então, família, igreja, trabalho, tudo aquilo que você quer orar. Pessoa tal e tal. Todos os dias, quando você orar por esse motivo, você vai circular uma vez. E aí você vai fazer isso todos os dias. No final, gente, vai estar assim, ó. Bem circuladão, tá vendo?
E é muito legal porque eu fiz isso o ano inteiro. Então, eu consigo ver tudo que eu orei durante o ano de 2024. Coisas que eram preocupações e Deus resolveu. Coisas que, sei lá, pessoas que eu queria orar e eu vi o que aconteceu na vida daquela pessoa. Então é muito interessante, assim, eu acho muito legal isso, de você não só orar o que vem na sua cabeça, mas eu acho legal você ter um registro mesmo. Sobre a oração também, a Bíblia ela nos dá um modelo de como a gente deve orar. Então, primeiro você começa exaltando ao Senhor. Você começa falando, Senhor, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Vai trazendo a sua memória, exaltando o Senhor, tudo aquilo que Deus é, o caráter de Deus, as características dele. Depois você pode agradecer por tudo que ele tem feito na sua vida, por ele ser um pai que cuida de você, um pai que ouve as suas orações. Agradecer porque a gente tem acesso livre a ele, a gente não precisa mais, como no Antigo Testamento, ter todos aqueles rituais e para pedir perdão, ter que fazer todo aquele sacrifício. Jesus nos deu acesso livre ao Senhor. Depois você pode pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender, se humilhar diante do Senhor. E no final você pode fazer os seus pedidos que você tiver. Pelo menos é assim que eu oro e a Bíblia nos dá realmente esse direcionamento. E aí, gente, o resto do devocional fica a seu critério. Você pode colocar um louvor, você pode ter um momento de ouvir um louvor. Enquanto vai tocando louvor, você vai orando. E aí depois você lê aqueles capítulos da Bíblia que estão definidos no seu plano de leitura. Depois você faz a sua oração. Isso realmente é algo muito pessoal. Eu quis trazer aqui algumas dicas de coisas que me ajudaram muito a realmente fazer esse tempo ser dinâmico e aproveitar o máximo dele. Mas tenha o seu tempo com Deus, da sua forma. É muito importante também a gente entender que a adoração é um estilo de vida. A gente precisa ter um relacionamento com o Senhor, Ele é nosso amigo, o Espírito Santo é nosso amigo. Então não é como se você vai tirar uma hora do seu dia e o resto do dia você não vai mais orar nem falar com o Senhor. Esse é só um momento de você ter mais quietude, para você estar realmente ali mais alimentando o seu espírito. Mas durante todo o dia a gente pode ter essa comunhão com o Senhor. Então, enquanto você está lavando a louça, enquanto você está dirigindo, você pode colocar uma pregação, você pode orar e realmente alimentar esse relacionamento com o Senhor. Outra dica que eu dou é busque livros. Tem vários livros que falam sobre a vontade de Deus, que falam sobre perdão, que falam sobre diversos temas e que podem ajudar a gente nessa caminhada com o Senhor, que você também pode adicionar no seu devocional. Eu amo muito ler, então livro é algo que eu sempre estou lendo alguma coisa. E é isso, gente. Essas foram as minhas dicas. Quis compartilhar um pouco com vocês como que eu tenho esse tempo todos os dias com o Senhor. Eu espero que você tenha sido edificado. Se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Beijo, Jesus te abençoe.